Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso segundo encontro das considerações sobre o livro do Apocalipse. Hoje eu quero trabalhar com o livro Banquete do Cordeiro, da Edições Loyola, de Scott Hahn. E vamos ver em duas etapas, vamos ver a primeira etapa e a segunda etapa, mostrando que o livro do Apocalipse fala de uma grande liturgia celeste, uma grande missa celeste, uma liturgia celeste. E a liturgia terrestre é uma imagem da liturgia celeste. Todos os elementos constitutivos dessa liturgia celeste nós usamos nessa liturgia terrestre, que é uma realidade, uma presença simbólica daquilo que vai ser a liturgia celeste. Então, nós vamos trabalhar esse elemento de Scott Hahn. Nesse segundo encontro, nós vamos ver o texto do Banquete do Cordeiro, esse livro. Este autor era um pastor protestante que, estudando os padres da igreja, se converteu ao catolicismo e viu no Apocalipse uma grande liturgia que é central para nós na celebração da missa. Vamos ver essa passagem. Agradeço ao meu amigo Thanos Jorge, que me deu este livro de presente quando soube que eu estava preparando essa reflexão sobre o Apocalipse. Muito obrigado. Nós vamos trabalhar aqui a página 111. O Apocalipse vê na liturgia celeste uma imaginação sacramental. A missa reflete, então, essa celebração litúrgica celeste, descrita aqui no livro do Apocalipse. Nós vemos vários temas. Primeiro tema, uma missa dominical. Vamos citar todas as citações. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor é o domingo, não sábado. Dominis dias. O Espírito tomou conta de mim, diz São João Evangelista, autor do Apocalipse. Os cristãos, já diferenciados do judaísmo, celebravam a vitória de Cristo sobre a morte no primeiro dia da semana, domingo, e não mais no sábado. Embora, nos Atos dos Apóstolos diz que os cristãos, no sábado, participavam da liturgia da palavra no Pórtico de Salomão, e depois eles celebravam a Eucaristia nas casas no domingo. Segundo o sumo sacerdote, Apocalipse capítulo 1, versículo 13. No meio dos candelabros estava alguém. Parecia um filho de homem vestido de longa túnica. Então a túnica, no peito um cinto de ouro, um emblema. Terceiro, o altar. Nós vemos alguns textos. Vamos ver a presença do altar. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 a 4. E outro anjo se colocou perto do altar. Tinha nas mãos um turíbulo de ouro e recebeu uma grande quantidade de incenso para ser oferecido, juntamente com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. O trono é o lugar do Pai Eterno. Da mão do anjo subia até Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. Então o altar e a incensação deste altar. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Depois disso, deram-me um bastão parecido com vara. E me disseram, levante-se e tire as medidas do templo de Deus, do altar, daqueles que estão lá em adoração. Apocalipse capítulo 14, versículo 18. Do altar saiu outro anjo, o anjo que tem o poder sobre o fogo. Também a presença dos sacerdotes, presbíteros.
A palavra presbítero na língua grega, anciãos. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Ao redor desse trono havia outros 24 anciãos, presbíteros, no grego. Estavam sentados todos eles vestidos de branco e com uma coroa de ouro na cabeça. Também encontramos no Apocalipse capítulo 11, versículo 16. Os 24 presbíteros, anciãos, que estão sentados em seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se e adoraram a Deus. Deus como fonte de adoração, de culto. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Estavam diante do trono dos 4 seres vivos e dos presbíteros, anciãos, e cantavam um cântico novo. Apocalipse capítulo 19, versículo 4. Os 24 presbíteros, anciãos e os 4 seres vivos se ajoelharam diante de Deus, que está sentado no trono. Ponto 5. Os paramentos. Nós temos várias passagens, vamos citar algumas. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. No meio dos candelabros estava alguém, parecia um filho do homem, vestido de uma longa túnica. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Ao redor do trono havia os outros 24 presbíteros, e neles estavam sentados, e todos eles vestidos de branco. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Então foi dada a cada um deles uma túnica branca, uma veste branca. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Vestiam vestes brancas e paus na mão, sinal do martírio. A túnica faz parte da liturgia. Então, a túnica é um componente litúrgico, mas também parte da liturgia celeste, como também da liturgia terrestre. Também do batismo. O povo no batismo, depois de ser batizado e crismado, ele recebia uma veste branca e ficava com essa veste branca do dia do batismo até o domingo sucessivo. 6. O celibato consagrado. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Estavam diante do trono dos 4 seres vivos e dos anciãos e cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender, só os 144 mil marcados, que foram resgatados da terra. São aqueles que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Eles seguem o Cordeiro onde quer que vá. Ponto 7. Os candelabros. Ponto de luz, as velas, né? Isso é muito importante, a vela, o fogo, a luz. Nós vemos alguns textos do Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, ou capítulo 2, versículo 5. Virei-me para ver a voz que me falava e vi 7 candelabros de ouro, onde se colocava as velas, a luz. 8. A penitência. Capítulo 2 e 3. Todo capítulo. Preste atenção. Repare onde você caiu. Converta-se. Retorne o caminho de antes. Caso contrário, se não se converter, eu chego e arranco da posição em que você está o candelabro que você tem. Capítulo 2, versículo 5. Então, o ato penitencial. 9. Incenso, o perfume. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, Apocalipse capítulo 8, versículo 3, 5. E outro anjo se colocou perto do altar. Tinha nas mãos um turíbulo de ouro e recebeu uma grande quantidade de incenso para ser oferecido, juntamente com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, capítulo 8, versículo 3 a 5. O livro. A liturgia da palavra. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. E depois um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono.
Era um livro escrito por dentro e por fora e estava lacrado com 7 selos. A liturgia da palavra. Ponto 11. A hóstia eucarística. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor daria um prêmio, maná escondido, o pão do céu. Ponto 12. O sinal da cruz, o tal. Nós temos alguns capítulos. Capítulo 7, versículo 3, capítulo 14, versículo 1, capítulo 22, versículo 4. Este tal é o símbolo da cruz, usado como marca para marcar as frontes daqueles escolhidos. Tal era considerado na simbologia o símbolo da cruz, o sinal da cruz. O profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículo 4, diz que era marcado na testa aqueles que eram salvos. Javé chamou o homem que estava vestido de linho. Percorra a cidade de Jerusalém e marque com uma cruz, isto é, marque com o tal, a testa dos indivíduos que estiverem se levantado e gemendo por causa das abominações que se fazem no meio dela. Então, essa marca desse tal, dessa cruz na testa do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Também no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 11, que diz: enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas em forma de cruz, Israel vencia. Quando ele abaixava as mãos, Amaleque vencia. Moisés, ao levantar as mãos, lembra Cristo que levanta as mãos, abrindo seus braços na cruz. O tal, a cruz, é símbolo da vitória e da marca dos eleitos, usados aqui, então, no livro do Apocalipse. Ponto 13. O glória. Capítulo 15, versículo 3 e 4. Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, Rei das nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és o Santo. Então, com essa consideração, nós estamos aqui, fazendo essas duas partes, dessa grande referência aos aspectos litúrgicos celestes que nós encontramos no livro do Apocalipse. E esse aspecto litúrgico representam, tem significado através dos gestos litúrgicos e a composição da liturgia, do altar, do trono, dos anciãos, das túnicas, das velas, do candelabro, do incenso, do glória, do rito da penitencial, do rito da palavra. Tudo isso mostra que a liturgia terrestre, é uma imagem da liturgia celeste. Então, celebrar a Eucaristia é esta imagem da liturgia celeste que nós celebramos, que nós encontramos no livro do Apocalipse. Nós vamos, então, dar continuidade depois com outras considerações sobre o livro do Apocalipse, no nosso terceiro encontro. Ainda continuando com Scott Hahn. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.